Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valério Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud e dando prosseguimento à nossa série de vídeos sobre a Z104 Azure Administrator. O assunto do vídeo de hoje é sobre Azure Firewall e o que cai sobre ele na prova. Vamos fazer um pequeno laboratório simulando a criação de um Azure Firewall e pegar os pontos que você pode ser questionado no seu teste e obviamente que vão lhe ajudar a passar super bem na prova e ter um bom discernimento sobre esse assunto no seu dia a dia de administrador do Azure. Então vamos iniciar o nosso conteúdo sobre Azure Firewall. Bom, o conteúdo dessa aula ele não é muito extenso, até porque o assunto Firewall tem alguns pontos-chave que a gente vai falar ao longo desse vídeo, mas ele não chega a ser muito extenso, principalmente em termos de prova. Eu lembro que no meu teste acho que caiu uma ou duas questões falando sobre Firewall, mas a gente tem alguns pontos-chave aqui muito bacana para discutir. Principalmente sobre como que a gente vai determinar o modelo de Firewall, como é que a gente faz a criação, como que é um modelo indicado pela Microsoft quando a gente está criando, né, as nossas redes e vai determinar o Firewall, quais são os pontos-chave sobre esse assunto e, obviamente, como é que funciona a questão de regras e quais os modelos de Firewall do Azure que a gente vai encontrar no dia a dia. Bom, então falando um pouco sobre o Azure Firewall em si, eu até brinco nas minhas aulas falando que ele é um hashtag FAS, porque ele é um Firewall como serviço, né? Firewall as a Service, e ele é um Firewall no modelo que a gente chama de stateful. Ou seja, quando você abre o portal lá do Azure, você não vai ter o Azure Firewall em si implementado, você escolhe se vai utilizar ou não. Saindo um pouco do assunto prova, e falando um pouco sobre dia a dia, como é que funciona a lógica ali em cima de um Firewall? Às vezes as pessoas perguntam, eu preciso ter o Firewall do Azure, sim ou não? Ou eu preciso ter um Firewall? É obrigatório eu ter um Firewall na nuvem? Será que eu posso ficar assim? Será que eu não posso? Bom, aqui a gente tem que pensar em questão de estratégias. Você teria o seu ambiente on-premise sem o Firewall? Bom, então talvez você deva repensar se você vai ter um Firewall ou não. A questão é a seguinte: nós não precisamos necessariamente do Firewall do Azure. Ponto. Isso é uma questão estratégica. Utilizar o Firewall do Azure, obviamente, estando utilizando seus workloads ali, vai trazer muitas facilidades e a gente tem toda aquela questão da compatibilidade e já ter serviços ali que vão estar esperando, obviamente, porque nós estamos falando de um serviço ofertado pelo provider. Ofertado, mas a gente tem que pagar, não se esqueça disso. Bom, entre outros casos, às vezes o pessoal me pergunta: bom, e se eu optar por não utilizar o Firewall do Azure? Tudo bem? Bom, tudo bem, porque nós temos outros modelos, né, de Firewall, Barracuda, por exemplo, F5, Fortinet, tem vários modelos. Depois a gente vai dar uma olhadinha no portal e eu vou mostrar para vocês no Marketplace mesmo, você vai localizar. E, obviamente, você pode criar um Firewall, né, instanciar, vamos colocar assim, só que, claro, como ele vai ser de um serviço, né, de uma outra marca, outro fabricante, como você quiser colocar, vai ter que ter uma pessoa que saiba administrá-lo ali e criando as regras e fazer todo o serviço, né? A Microsoft, ela oferta que você possa criar, mas obviamente ela não vai se meter ali nas configurações. Aí, literalmente, toma aqui, a bomba é contigo. Mais ou menos por aí. Bom, outra questão também, né, para a gente criar no dia a dia, você pode também instanciar uma VM, né, infraestrutura como serviço, e ali você criar o seu Firewall. Perceba que nós podemos tanto ter o Firewall do Azure, que é do próprio provider, você pode instanciar, né, o Firewall de outras marcas, vamos botar assim, outros modelos, e você pode criar uma máquina e instanciar o Firewall. A questão que eu trago é importante termos um Firewall. Ponto. Falando em termos de prova, obviamente nós vamos falar do Azure Firewall, esquece todo o resto. Mas trazendo um pouco de contexto de dia a dia, eu acho super importante a gente trabalhar sim em cima de um Firewall, né? Quando a gente fala do Azure Firewall, obviamente nós temos toda a vantagem, a qualidade de um serviço que já está disponível ali para nós. O que a gente pode criar aqui, né? Primeiro, a gente tem uma alta disponibilidade. Fato, porque ele não vai estar, né, em cima de outras atividades, ele é um módulo à parte, totalmente integrado, né, tem a filtragem baseada na questão de inteligência artificial.
E quando a gente fala do Azure Fire, nós temos duas grandes questões aqui. Primeiro, nós temos o Standard e o Premium. São os dois modelos de Azure Fire. Aqui é importante você entender tanto para o dia a dia, como vamos que isso aparece lá na sua prova. Quando a gente fala do modelo standard, né, nós estamos falando de uma filtragem que a gente chama L3 e L7, né, que a gente vai estar falando aqui do modelo de ameaças que ele vai estar trabalhando, né, em cima de IPs e FQDNs. Esse é o nosso primeiro ponto. Então, quando a gente está falando desse modelo de firewall padrão, que ele vai ser um pouquinho mais em conta, ele traz algumas features para nós que ele vai chegar até um certo ponto e dali ele não vai conseguir passar por uma questão de, bom, a gente tem aqui um produto que ele vai alcançar até um certo nível. A gente tem sim a questão de disponibilidade, né? O SLA de atividade dele é bastante alto. Tempo de inatividade, né, de duas ou mais zonas, ele vai ser de 99,99. Então, isso é bastante alto. Não que a questão do SLA vai cair na sua prova, mas é importante você saber que ele vai trabalhar em cima, sim, de FQDN e sim no modelo de IP. Bom, quando a gente fala do modelo do Premium, aqui a gente vai ter uma questão de filtro de URL, a gente vai ter categorias web, a gente vai ter um modelo de inspeção de TLS e também um modelo de DPS. Então percebam que aqui no modelo Premium a gente vai ter tanto processar a questão de dados, criptografia, o que está indo para o meu destino, o que mais que eu posso fazer? A parte de filtragem de URL, que é bastante comum para a gente garantir o que está sendo trafegado, o que é permitido, o que não é, não só no contexto do domínio, mas tudo aquilo que vem depois a gente consegue fazer. Categorias web, eu lembro que quando eu trabalhava, né, no modelo de administrador de rede, a gente fazia muito isso nas empresas, né? De esse grupo de usuários pode acessar tal coisa. A gente tinha que alimentar um arquivo monstro que era todo aquele grupo daquele setor, por exemplo, poderia acessar um tipo de coisa. Então, quando o pessoal ia navegar na internet, né? Claro que dentro desse contexto tinha que colocar um usuário e senha, que eles acabavam compartilhando, né, com Deus e o mundo, mas tudo bem. Mas que teoricamente eram para acessar um determinado grupo de sites. Cai na sua prova que você precisa implementar um firewall do Azure e que a requisição diz que você precisa implementar categorias web para um grupo específico de colaboradores e pergunta para você o que você implementa dentro desse contexto. Aí vai trazer lá outras opções, muito nada a ver, que a gente já sabe, e obviamente vai trazer, você implementa o Azure Firewall no modelo Premium, depois, você implementa no modelo Standard. Aí você fica olhando assim, ai, meu Deus, o que era a diferença mesmo? Né, uma grande questão sobre o que um tem e outro não tem. Um outro ponto que eu acho super interessante do Azure Fire, e aí aqui a gente não está falando sobre Premium ou Standard, mas do appliance em si, é o seguinte: eu tenho um ambiente híbrido, né? Tenho o meu data center físico, tem coisas lá ainda, eu estou trabalhando com Azure. Eu posso fazer algumas configurações que são muito bacanas, aonde eu digo o seguinte, olha, já que eu estou utilizando o Firewall do Azure, ele me traz tantas vantagens, eu tenho coisas aqui que daqui a pouco o meu appliance de borda que eu tenho aqui no meu ambiente não me oferta, eu quero que o Firewall do Azure seja meu canal principal de entrada e saída da minha comunicação. Ou seja, é ele que vai ficar responsável por fazer os filtros, por avaliar o que está acontecendo e vou centralizar minhas regras nele. A gente pode configurar isso, que o appliance, né, lá dentro do Azure seja o ponto principal da minha empresa. Então eu vou virar minhas regras e vou trabalhar tudo lá. Então vamos seguindo aqui para o nosso próximo slide falando sobre a criação, né, como é que a gente vai trabalhar em cima do Azure Firewall. Esse modelo aqui do desenho, percebam que nós temos a nossa rede on-premise, ela está fazendo a conexão com a nossa rede de hub. Esse aqui é um modelo indicado pela Microsoft, né, até que a gente venha trabalhar, não é obrigatório, mas é uma indicação bacana aqui de como que você pode trabalhar a sua rede.
Sempre que eu olho para esse desenho, a primeira coisa que me vem em mente aqui nessa rede de hub é a comparação inevitável com as nossas redes desmilitarizadas, porque o que acontece? Aqui a gente tem a nossa gateway de VPN, tem o Azure Firewall e tem o Bastion ali, né? O Bastião, né? Quando a gente faz a tradução para português, mas tudo bem. Isso é sempre motivo de piada. E depois disso tudo sendo monitorado, né, pelo Azure Monitor e as nossas redes Spoke, perceba que essas redes elas não se enxergam, né, pessoal? A gente não tem aqui um peering entre elas, porque eu tô literalmente dizendo que, olha, se eu tiver alguma ameaça numa, ela não vai ter conexão com mais ninguém, né? O meu problema parou ali. Eu estou fazendo uma monitoração ali direto, então se acontecer alguma coisa, a ideia é que eu seja o primeiro a saber. A rede HubSpoke, até está aqui no comentário, né? Ela é recomendada, obviamente, não é uma obrigação, você precisa fazer uma rede HubSpoke, mas é bacana, né? E é uma forma de você ter uma organização também do seu ambiente e, de certa forma, o pessoal de segurança agradece. Bom, aqui a gente vê, né, que os serviços compartilhados eles são colocados na rede hub, ou seja, essa rede de hub é onde as minhas máquinas, meus workloads precisam chegar, então eles enxergam a rede hub, mas não necessariamente todo mundo fala com todo mundo, né, quando a gente fala das VNets, e cada ambiente vai ser, né, instanciado, vamos colocar assim, implementado em uma rede spoke diferente, ou seja, no mundo ideal, onde tudo funciona, é tudo lindo, maravilhoso, né? Aquelas redes Spoke ali, vai ficar todo mundo naquela caixinha, tá tudo certinho, vocês falam entre vocês e não conversam com os vizinhos do outro bairro. Mais ou menos por aí. Então, aqui a gente diz qual que é o melhor modelo e aonde é que o Firewall fica nessa jogada. Bom, e dando continuidade à parte das roles, o que, que acontece? A gente tem as nossas regras em cima do nosso Azure Fire. Lembrando que aqui a gente vai conseguir alimentar elas colocando conforme é a nossa necessidade. Então, apesar dele ter uma alta disponibilidade, mas eu preciso alimentar com coisas que fazem sentido dentro da minha empresa. Então a gente vai ter esse gerenciamento do Firewall também, né? Nós temos como fazer essas regras de controle de acesso. As próprias NAT rules que estão aqui, né? Vão dizer quais são as nossas regras de entrada. A gente vai trabalhar em cima de FQDN, vamos trabalhar em cima de IP. Conforme o modelo de Firewall, a gente consegue adicionar também DPS, consegue colocar a parte de endereços. Então, o que eu vou conseguir configurar mais adiante vai estar determinado também relacionado com o modelo de Firewall que eu estou utilizando. Então, falando sobre o Firewall, o que, que é importante você saber, tanto no dia a dia como em termos, né, de contexto de prova. Ele vai ser um Firewall como serviço, ele tem uma alta disponibilidade. Você tem dois modelos principais, o Standard e o Premium. Conforme o modelo que você escolher, ele vai determinar até onde você vai em questão de features, né? O que, que você tem a opção de fazer. Não é obrigado você ter o Firewall, né, da Microsoft, você pode colocar um Firewall de um outro parceiro e também você pode configurar o Firewall numa máquina moda antiga. Aí é contigo. Lembrando que dependendo da forma como você for configurar, isso vai delimitar o nível de gerenciamento, o quanto isso vai ficar nas suas costas, digamos assim. Então, vamos, né, dar uma olhadinha lá no portal e dar uma espiada como é que a gente faz essa brincadeira. Então, vem comigo. Então, vamos olhar aqui no portal, pessoal. Vou puxar primeiro para o Marketplace, para a gente dar uma olhadinha ali nos modelos de appliance. Vamos puxar aqui um bem tradicional, né? Um Cisco, por exemplo. Ó, a gente já tem um Meraki aqui, que já é um modelo bastante conhecido. Tem outras versões aqui de Cisco. Vamos colocar aqui um outro modelo que eu mencionei para vocês, o Barracuda, e ver aqui o que, que ele traz para nós. Vários modelos, CloudGen, OneService, o AF como serviço, e-mail, Security Gateway, tem várias coisas aqui que você pode utilizar. Então, deixa eu até puxar aqui um último aqui, o nosso F5 que eu tinha trazido, ó, BGP, Virtual Edition, nossa, tem até em Jeans F5 para o Azure, tem várias coisas aqui. Então, pelo Marketplace, você vê que
você consegue encontrar outros modelos e mais um monte de coisas aqui, né? Por isso que ele tem esse nome. Então vai muito da sua situação em termos de quanto que eu tenho de grana para investir, né? Isso também às vezes pesa na decisão, não é sempre, né, que você vai conseguir uma aprovação para um serviço. Às vezes não é conveniente para a empresa, tá muito gasto e tudo mais, mas é importante você saber quais são as suas opções. De todo jeito, você quer ser um administrador do Azure, então beleza, se não dá para fazer de um jeito, a gente vai de outro, mas o importante é você saber fazer a divulgação do serviço. Daqui a pouco libera uma graninha, a gente faz também. Então, mais ou menos por aí. Quando a gente vai fazer a configuração do Fire, a gente pode vir aqui também pela busca, puxa aqui em Files, ó, Create Fire, e ele vai trazer para nós, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a fonte, deixa eu trocar aqui a subscrição. Deixa eu ver, vou colocar qualquer resource group, porque eu não vou chegar a criar ele. O que eu quero mostrar aqui, ó, vou botar aqui teste. Fire. Quero trazer para vocês aqui o que é importante. Olha só que legal. A gente tem a parte de zonas de disponibilidade. Vou colocar aqui que eu quero todos. Olha só que bonito isso aqui, os olhos da cara. Mas o que, que a gente tem aqui, ó? Um modelo de tier. A tierização já é um nome que a gente usa em outras coisas também, né? Ele já vem jogando para o premium. Se eu colocar aqui para o standard, né? Aqui ele vai me perguntar, ó, standard policies, né? Que eu posso estar utilizando para filtro. Uma coisa, você precisa ter uma rede virtual para esse cara, ou você cria, ou você seleciona uma existente lá que você tenha, né? Outra coisa, a parte de Virtual Network tem que classificar ali a questão de IP, que eu vou forçar um tunelamento, sim ou não. Vou trocar aqui para a versão do Premium, mas ele mantém a única coisa que ele vai trocar para nós aqui é o gerenciamento do Fire. Se eu mantenho no Standard, olha só, ele ainda me permite aquelas regras clássicas, que é sempre tudo que dizer Classic é que é os mais antigos, não recomendo. Então você pode deixar aqui, né, a parte de use a Firewall Policy para gerenciar esse Firewall. E se eu coloco no Premium, ele já nem deixa eu selecionar aquele Classic. Depois, a única coisa que ele vai pedir é tags e review mais create. Então, perceba que para a gente criar, a criação dele em si não é nada assim de outro mundo. Mas o que você precisa saber depois é essa questão da administração. O que, que é importante? Se eu vou escolher o Azure Firewall para implementar na minha empresa, qual que é o nível, né, de recursos que eu preciso? Eu preciso ter essa filtragem de tráfego, eu preciso fazer bloqueios de internet. Isso faz sentido na minha empresa, sim ou não? Se sim, escolha o Premium. Se você acha que isso não faz sentido, no momento a gente não precisa, eu não vou trabalhar com esse modelo de regra, mantenha a criação no Standard. E falando em termos de dia a dia, quando a gente vai trabalhar em cima de Firewall, não necessariamente a gente precisa trabalhar com o Firewall do Azure, se não for o caso. Você pode escolher um Firewall, né, de uma outra empresa ou subir o Firewall em cima de uma VM. Só não esquece, depois não dá para ficar desligando ela, né? Então, o que nós tínhamos para falar de Firewall, pessoal, o conteúdo um pouquinho mais curto, mas é bacana para o dia a dia e garanto que você não vai esquecer desses detalhes para se dar bem na sua prova. Então, eu te espero na próxima. E chegamos ao final de mais um conteúdo, pessoal. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça que o download dessa documentação está disponível no GitHub do canal. Eu te espero no próximo vídeo falando sobre Azure DNS. Até lá!